Bem-vindos de volta nessa edição de Thor Imortal, onde encontramos Thor enfrentando seu próximo teste, que o coloca frente a frente contra o Deus. Dito isso, se você está gostando desses vídeos, já deixa aquele like para ajudar o canal e vamos se jogar na história. Aqui podemos ver que Thor está na Grécia. E apenas como uma recapitulação rápida, quero dizer que isso está acontecendo logo depois de Thor ter que restaurar a parte perdida da alma quando essa parte perdida estava sendo ocupada por Oblivion. Mas mesmo antes disso, antes de Thor deixar a Terra, Dario Egger utilizou sua propriedade recém-adquirida de Thor para fazer a feiticeira usá-la em um feitiço que lhe permitiria controlar a história de Thor. Mas como resultado desse feitiço, que envolveu várias pessoas ao redor do mundo, lendo a notícia de Thor, que foi entregue por meio de uma história em quadrinhos, esse feitiço, que estava mudando a verdade, fez com que Thor ficasse totalmente confuso enquanto ele estava na Terra. E ainda tem uma coisa aqui que falaremos mais pra frente. Mas no final desse esquema, a feiticeira traiu o Minotauro, fazendo com que Thor fosse falsamente acusado por sua morte, e é uma das razões pelas quais ele não está tentando passar um tempo nos Estados Unidos, com ele sendo procurado por um duplo homicídio. E nem é uma daquelas coisas em que ele estivesse preocupado em ser preso, ou ter uma perseguição em alta velocidade em seu martelo ou algo assim. Mas, em vez disso, é mais como se ele preferisse não lidar com uma dor de cabeça, e é por isso que o vemos ele aqui em uma camisa que diz discreto, com sua história continuando a ser narrada por Loki. Thor se encontra na Grécia porque Hércules ligou pedindo um favor. Quando Thor lutou contra Toranos, Hércules viu a filmagem no noticiário. Durante essa luta, que aconteceu em Nova York, Hércules ouviu Toranos dizer que a vontade foi transformada. Isso o lembrou de quando ele ouviu seu pai dizer a mesma coisa recentemente, com Zeus renascendo da morte como uma força do mal e declarando que uma era das trevas está sobre eles agora. Mas antes que eles se aprofundem muito nisso, por um momento aqui eles se atualizam e admitem em ambas as pontas com tudo o que está acontecendo. Que eles realmente não têm estado lá um para o outro, porque ambos perderam seus pais recentemente. Mas, ambas as pontas, eles entendem que tem sido meio louco ultimamente. Então eles mais ou menos dão um passe um ao outro, mas enquanto eles estão no tópico da roda girando, isso tem Hércules perguntando quem o girou. E a primeira pessoa que vem à mente para ele é Nyx. Então, perguntando a Thor o que ele sabe dela, e Thor está familiarizado com ela como a deusa da noite. E para o povo de Asgard, eles também a conhecem, mas na maior parte Nyx é associada ao panteão grego. Ela estava frequentemente em desacordo com Zeus, porque entre os dois era uma coisa tipo escuridão versus luz. Mas no começo, ela foi convidada para viver entre os olimpianos, até que ela foi exilada após a guerra com Zeus. Mais tarde, quando a escuridão cobriu toda a Terra, isso deu a ela o poder que precisava para retornar e se vingar, o que resultou na morte de Zeus. E ao ouvir isso, Thor o diz que os Vingadores usaram a própria força da criação para bani-la e exilá-la. Mas Hércules o interrompe e pergunta quantas vezes a noite caiu no mundo inteiro desde então. Ele diz que desde que não voltou para casa em 2019, o mundo inteiro ficou escuro durante o evento do Rei das Trevas, e mais uma vez recentemente durante a Caçada Sangrenta. Então, como resultado de 2 grandes apagões mundiais, eles só podem presumir que ela obteve uma quantidade insana de poder. Thor acredita que eles precisarão de ajuda, e assim que ele diz isso, Loki aparece aqui. É uma daquelas coisas onde ele está aqui o tempo todo. Então Hércules diz a Loki que ele é o especialista em magia, e se quiserem questionar uma rainha retornada das trevas, onde poderia encontrá-la? E a resposta de Loki é porque ela não te encontraria primeiro, já que os Vingadores eliminaram seus filhos. Ela vai querer vingança, e do jeito que está, ainda há uma chance de que ela possa precisar de um cavaleiro natural para restaurar seu poder. Então aqui, Loki diz onde ela pode ser encontrada. Ele os leva para a Antártida, porque é aqui onde a noite dura mais, onde em alguns casos não há nascer do sol por meses. E quando eles chegam aqui, há um momento onde Thor pergunta a Loki se ele seria capaz de ajudá-lo removendo o feitiço da feiticeira, já que ele é o escaldão dos reinos. E até a feiticeira admitiu isso. Ela não está nem perto do Loki com a magia de história. Mas Loki diz a Thor que ele não pode simplesmente desfazer isso. A história está sendo lida por milhares de pessoas. Isso aumentou o feitiço a um nível louco de complexidade, onde Loki precisaria que todos eles parassem de lê-lo para ter uma chance de forjar um novo conto.
Então, pelo menos por enquanto, Loki diz a Thor que não. Mas, enquanto isso, também sabemos que há uma brecha em tudo isso, porque, embora esse feitiço faça com que Thor seja estúpido enquanto ele está na Terra, ele não tem tanto efeito sobre ele quando ele está fisicamente perto de pessoas que o conhecem bem. Então, com ele tendo Loki e Hércules por perto, por enquanto, Thor é capaz de funcionar como se estivesse bem. Mas no fundo, ainda há a questão do que a feiticeira e o flagelo querem, já que, ao que parece, eles estão trabalhando juntos e contra Thor. Então Thor apenas imagina que eles estejam atrás da mesma coisa. Mas com Thor tendo Loki e Hércules ao seu lado, ele está bem. Então, do nada, enquanto eles estão aqui, Nyx aparece. Ela recuperou todo o seu poder. E por que ela não buscou vingança? E recebemos essa resposta rápida, porque Hércules pergunta por que a mãe do cavaleiro quer mais do que a vingança. Uma voz vem de trás deles dizendo que qualquer mãe quer o melhor para sua ninhada. E assim que eles se viram, eles veem um segundo e um terceiro filho de Nyx. Apate tem uma faca na garganta de Loki. Eles dizem que qualquer movimento fará com que Loki morra. Seus nomes têm significados. A lâmina de Apate é a fúria da ignorância e os poderes de seu irmão criam ilusões, que é o que causou seu fim quando a Rainha da Noite foi enganada para matá-los. Mas agora que seus poderes foram restaurados, ela foi capaz de trazê-los de volta, e ela ainda continua a confirmar o que eles suspeitavam, porque ela lhes diz: uma noite sem fim a chamou de volta do pó, e Ashe, filha de Zeus, para se vingar dos Vingadores, uma segunda noite sem fim restaurou seu poder, no qual com que ela viajou aqui. Ela diz que ele estava certo quando falou que seu nome precisava da escuridão natural. Ela precisava deste útero frio para dar vida às crianças que perdeu. O que novamente remonta ao que eles pensavam antes, porque o Rei das Trevas a trouxe de volta, e a Caçada Sangrenta restaurou seu poder. E é por isso que ela veio aqui, para restaurar seus filhos. Então, a seguir, ela abre a mão e liberta Oies. Mas essa é sua filha mais nova, a deusa da dor e do desprezo. Ela já provou da dor de Hércules antes. Dessa vez, ela vai para Thor. E ela apenas continua a atormentá-lo sobre os erros que ele cometeu. Armadilhas que ele caiu de seu irmão que morreu recentemente. A lista continua, e enquanto Hércules está tentando dizer a Thor para ficar fora da neve, vem Hypnos, o primogênito de Nyx, que é o deus do sono. Então isso cria um momento onde ambos estão em apuros, e é quase como daqueles momentos onde você e seu companheiro de equipe estão lutando por suas vidas. Então, um de vocês tem que estourar um poço final nessa situação. Essa pessoa é Thor. E eu quero dizer que é realmente mais um movimento especial do que final, porque não é como se ele tivesse usado a força Thor aqui. Mas isso cria a oportunidade para Thor se libertar e derrotar o outro inimigo com seu inimigo. Mas assim que Thor lidar com isso, Apate corta a garganta de Loki e imediatamente Thor diz que ele não deveria ter feito isso, porque descobriu que Loki os enganou, fazendo que Apate cortasse a garganta de seu irmão Dolos. Isso leva Loki a mostrar em sua verdadeira forma escaldada, que a princípio faz Hércules comemorar dizendo que é disso que ele está falando. Esse é o seu trapaceiro, mas ao mesmo tempo Thor percebe que não é apenas o aspecto mais poderoso de Loki, mas também o aspecto de Loki que está chegando como um inimigo de Thor. O que remonta ao que Loki perguntou a Thor antes, quando ele perguntou se ele confiava nele como um irmão ou como um inimigo, porque todas essas formas funcionam a favor de Thor. Então, mesmo agora quando Loki aparece nesta forma e ele os envia para uma dimensão sem sol ou sem luz solar, este é ele dando a Thor seu próximo teste. E por toda parte, essa série, assim como vimos todas as vezes que Thor é testado quando ele passa no teste, ele simplesmente sai mais poderoso. E é assim que eles chegam nessa dimensão escura, inicialmente parece que Thor e Hércules estão sozinhos, só para eles logo depois serem recebidos pela chegada de Zeus. Então, vendo o final desta edição, podemos dizer que estamos lidando com mais uma nova história que fará de Zeus o protótipo do que Thor se tornará. Qual a sua opinião sobre Thor obtendo o poder de Zeus para ele? Será que isso pode seguir em um novo rumo? Você gosta dessa adição? Deixa aí embaixo nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal.